Olá, o J Mais ABC desta segunda-feira, 8 de dezembro, está começando. Os principais fatos da política na região, a previsão do tempo para esta terça-feira e as notícias do esporte da região. Prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, entrega 96 apartamentos no Jardim Lavínia. Governador Geraldo Alckmin participa de evento de inauguração da nova unidade do Poupa Tempo na região. Começamos o jornal desta segunda-feira falando com o Leandro Amaral sobre os principais fatos da política na região. Boa noite, Leandro. Boa noite, Isabelle. Boa noite aos amigos do J Mais ABC. Tudo bem, Isabelle? Tudo ótimo. E você, como passou o final de semana? Tudo bem, graças a Deus. Sempre muito corrido para variar, né? Imagino, né? Mas agora também você tem que descansar, né, Lê? Ah, chega o final de ano, não tem jeito, mas ainda aquelas últimas 2 semanas, né, Isabelle? É verdade. Que a política ainda exige bastante e depois fica aquela calmaria, só volta em fevereiro. É verdade. Então trabalhe bastante, Leandro, e traga as informações para o J Mais ABC. Com certeza, Isabelle. Nessa segunda-feira o destaque, e até nós vamos abordar mais ao longo do jornal do J Mais ABC de hoje, dos próximos jornais desta semana, a visita do ministro da Saúde, Arthur Quiorio, a São Bernardo do Campo. Ele veio, claro, participar de uma agenda efetiva, 1 ano do Hospital de Clínicas e tal, mas, claro, como o nosso foco é política, nós vamos repercutir os bastidores. E primeiro, Isabela, a notícia em primeira mão aqui, o amigo do J Mais. Tinha muita gente na dúvida, na dança das cadeiras lá em Brasília, será que o Arthur Quiorio, que é o ministro, não nasceu no ABC, mas se projetou politicamente, até porque foi secretário do Marinho em São Bernardo. Ele fica ou sai? E a informação dada pelo prefeito Luiz Marinho durante o evento, Isabelle, é que Arthur Quiorio vai continuar como ministro da Saúde no 2º mandato do governo Dilma. Notícia em primeira mão, viu? Ótimo. J Mais ABC sempre traz as notícias da região em primeira mão. Pois é, esse é o primeiro destaque, Isabelle. Então, a Dilma deve anunciar até sexta-feira o nome de mais 12 ministros que vão estar aí no seu 2º mandato, entre eles o de Arthur Quiorio. Então, se o ABC perde Gilberto Carvalho, que vai deixar a Secretaria-Geral da Presidência, e perde Miriam Belchior, que vai deixar o Ministério do Planejamento, embora a Miriam ainda possa assumir o comando da Caixa Econômica Federal, o ABC, então, pelo menos mantém um ministro lá no primeiro escalão, viu, Isabelle? Muito bem. Mais alguma informação que você queira passar? Isabelle, ainda de São Bernardo do Campo, como vai ter eleição para a presidência da Câmara na próxima segunda, destaque, e até foi curioso esse movimento nos bastidores, durante o evento de hoje, como de costume, sempre muitos vereadores. E os vereadores, o evento atrasou, Isabelle, estava previsto para as 11, para você ter uma ideia, ele começou, aliás, estava previsto para as 10, ele começou mais de 11 horas e terminou quase 2 da tarde. A nossa equipe, inclusive, de jornalismo, estava presente, né? Pois é, exatamente. Inclusive, o amigo do J Mais vai acompanhar as imagens daqui a pouquinho do evento em si. Mas curioso, nos bastidores, os vereadores saíram correndo, porque combinaram de almoçar um frango com polenta. E estava prevista a presença de 28 vereadores, ou seja, os 28 vereadores de São Bernardo estariam no frango com polenta. Mas nós apuramos, só foram 14. E depois desse almoço, eles saíram correndo por volta de 3h30 para ter uma reunião com o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, para tratar da sucessão da Câmara, dessa eleição de segunda-feira e da sessão da próxima quarta. Então já avisa, viu, Isa, o pessoal aí, os cinegrafistas, que na quarta nós devemos ter muito trabalho na sessão. Há uma expectativa de uma sessão mais prolongada. Imagino. Normalmente começa às 9 e vai até 1, mas na quarta deve ir até 5 da tarde. Eles estão todos avisados, todos já ouviram. Pois é, com almoço, com janta. Tem que reforçar a alimentação, viu, Isa? Tem que levar frango com polenta. Pois é, ou então torcer para lá ter e dividir com os jornalistas. É, né? verdade, mas a única coisa que não pode é acabar em pizza. Pois é, exatamente. Acabando em frango dá uma melhorada, né? É verdade, Lê. Uma ótima semana para você. Obrigada pelas informações. Amanhã a gente se fala. Com certeza. Nós vamos ficar de olho. Amanhã, última sessão em Santo André antes do recesso, votação do orçamento. E na quarta, essa maratona em São Bernardo. Um abraço, Isabelle. Obrigada. Tchau. E no último sábado, a Prefeitura de São Bernardo entregou a primeira etapa do conjunto habitacional Jardim Lavínia. Foram beneficiadas 96 famílias que ocupavam o antigo assentamento que ficava no local.
O prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, participou da cerimônia de entrega de 96 apartamentos do conjunto habitacional Jardim Lavínia, localizado na região central da cidade. Esta é a primeira entrega de um total de 184 unidades. A cerimônia contou ainda com a presença da secretária nacional de Habitação, Inês Magalhães, que ressaltou a importância do programa de urbanização integrada. Deixar as pessoas no lugar onde elas criaram raízes, onde elas construíram a sua história, onde elas criaram os laços, criaram os seus filhos. E que vocês consigam construir nesta nova moradia uma comunidade ainda muito mais forte do que o Lavínia foi historicamente. Muito mais aguerrida, mas acima de tudo, muito mais feliz. Durante o evento, Luiz Marinho enfatizou que os futuros moradores não devem vender os apartamentos, pois o contrato garante apenas a posse da unidade. De algumas pessoas, seja pela ausência de consciência, por qualquer razão, e venha cair na ilusão de uma oferta para vender um apartamento que ainda não é dele. É importante lembrar que ainda não é de propriedade total. As pessoas vão estar na posse do imóvel até tornar proprietário 100%. Quando tiver a escritura na mão, como a Tássia disse, quem quer vender, cada um cuida da sua vida. A pessoa que compra vai ficar no prejuízo, porque nós vamos retomar o apartamento para destinar para quem precisa. Os moradores beneficiados do antigo núcleo Lavínia estavam emocionados e ansiosos pela oportunidade de uma nova vida. Eu morei aqui 34 anos, né? E agora que mandou a gente sair para fazer esse apartamento para a gente. E eu agradeço muito, né? Porque pelo que eu vivia antigamente na favela, no barraco, eu sofria muito. Eu morava em beira de esgoto. E agora não, agora graças a Deus, né? Eu vou ter esse apartamento, né? Esse privilégio que eu ganhei, o apartamento, e ganhei ele reformado, né? Então é um motivo de muita alegria, né? Estou feliz demais. Recebi já a chave, né? Tá aqui. E bola para frente, né? Foram investidos mais de 16 milhões de reais no projeto de urbanização integrada do conjunto habitacional Jardim Lavínia, resultado da parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, por meio do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E hoje é dia de festa para os moradores de duas cidades da região, Mauá e Diadema. Mauá é considerada a capital da cerâmica do Grande ABC, principal atividade econômica do município, e comemora 60 anos. A data de comemoração foi estabelecida a partir da emancipação da cidade de Santo André e também é uma homenagem ao dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a santa padroeira da cidade. Já Diadema comemora seus 55 anos, contados a partir da primeira eleição à prefeitura, que ocorreu em 1959, logo após a emancipação político-administrativa. Muito tempo antes disso, a cidade servia apenas como caminho para ligar o litoral à capital. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, esteve em Diadema neste sábado para a entrega oficial da unidade do Poupa Tempo. O posto beneficiará mais de 400 mil pessoas. Olha, este é o 61º Poupa Tempo do Estado. Nós estamos mais do que dobrando o número de Poupa Tempos e fazendo o Poupa Tempo junto com o Detran. Então é Poupa Tempo e Detran juntos. O segundo do ABC só tinha São Bernardo, agora São Bernardo e Diadema. E o primeiro do novo formato de Poupa Tempo. Então, Diadema, quero agradecer ao prefeito Lauro Michels, porque foi uma parceria. Ele nos cedeu aqui esse belo prédio, mais de 2.000 metros quadrados. E agora o Poupa Tempo vem junto com o Detran, no mesmo local, Poupa Tempo, com todos os seus serviços públicos, serviços eletrônicos, e o Detran junto. Facilita ainda mais a vida da população. Para ter uma ideia, em 15 dias foram 17 mil atendimentos. A seguir, a previsão do tempo e o esporte da região. Não saia daí, nós voltamos já já.
a semana começa com muito calor. Para a terça-feira, o sol e o calor continuam, mas as áreas de estabilidade se intensificam e com isso há uma grande possibilidade de pancadas de chuva. Então, vamos conferir como ficam as temperaturas na previsão do tempo para esta terça-feira. Em São Bernardo, a mínima será de 19 e máxima de 26 graus. Na capital, mínima prevista de 20 graus e máxima de 28 graus. Já no litoral paulista, em Santos, as temperaturas devem oscilar entre 21 graus de mínima e 32 de máxima. E no interior paulista, na cidade de Piracicaba, a mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 32 graus. E agora é hora de conferir os destaques do esporte da nossa região. E neste final de semana foi a vez das equipes femininas de handebol da região entrar em quadra pela Liga Nacional de Handebol. No sábado, Santo André recebeu a forte equipe de Blumenau no ginásio Noêmia Assunção e venceu pelo placar de 26-22. A fase classificatória termina neste final de semana e a equipe do ABC já está classificada para a próxima etapa. E no domingo, a equipe feminina do Metodista, São Bernardo, foi até a cidade do Rio de Janeiro enfrentar a equipe da Vila Olímpica e venceu pelo placar de 26-22. Destaque para a atleta Regiane Silva, que foi a artilheira da partida com 5 gols. E agora, sobre o futebol da região, o São Bernardo anunciou a contratação de mais um reforço para a disputa da elite do Campeonato Paulista de 2015. O lateral direito, Rafael Cruz, já é conhecido pela torcida do Tigre e está de volta ao clube após defender o Náutico na disputa da Série B deste ano. Segundo o presidente Luiz Fernando Teixeira, o jogador retorna ao clube após ter feito um bom Paulistão no início do ano e acredita que o atleta se encaixa na forma de jogar do São Bernardo. O ala se apresenta no próximo dia 15 de dezembro, junto com os atletas Luciano Castan, Marino, Diego Jussani e Daniel Pereira. O ministro Arthur Quioro esteve em São Bernardo nesta segunda-feira para acompanhar a cerimônia de aniversário de 1 ano do Hospital de Clínicas Municipal. O Hospital de Clínicas Municipal José Alencar, aqui em São Bernardo, está completando 1 ano de funcionamento. Em solenidade realizada nesta segunda-feira, foi anunciada a expansão das atividades do hospital. A cerimônia contou com a presença do prefeito Luiz Marinho, da secretária municipal de saúde Odete Gialdi e também do ministro da Saúde Arthur Quioro. Entre as novidades está a abertura do novo serviço de cardiologia, antes realizado no Hospital Anchieta, mas, segundo Odete, realizado com limitações. Nós não estamos simplesmente transferindo o serviço de um prédio para o outro, né? Então, a cardiologia está saindo do Anchieta, porque lá nós temos um grande limitador de estrutura física, que está vindo para cá e todo o serviço, quando a gente traz para cá, ele muda o processo de trabalho e nós ampliamos. O prefeito Luiz Marinho destacou que o HC não é um serviço único, mas sim parte integrante de toda a rede municipal de saúde de São Bernardo. Este 1 ano, seguramente, é possível afirmar que nós conseguimos dar um upgrade muito grande no atendimento de muitos pacientes que teríamos dificuldade de internar no Mário Cova, no Serraria, nos hospitais que a gente costumava recorrer para transferência na medida em que nós não tínhamos condições de atender na nossa rede. Ele é integrado à nossa rede, isso que é importante frisar. Ele não é uma porta aberta, como desde o início nós falamos, mas alguém que é atendido, seja na UPA ou seja num chamado de emergência que o SAMU atende, a equipe do SAMU vai criar as condições, caso necessário, de vir direto para cá, porque a função dele, acima de tudo, é ajudar a salvar vidas. O ministro Arthur Quioro destacou ainda os recursos da União destinados ao Hospital de Clínicas de São Bernardo em coparticipação com o município. Quando você fecha o volume total de parceria, de participação da União e do município no cofinanciamento do hospital, nós arcamos com 70% e a Prefeitura de São Bernardo com 30%. Nós temos inicialmente, isso em 2012,
2013, trabalhado com a expectativa de que o hospital chegaria a custar alguma coisa em torno de 140 a 160 milhões. Mas esses valores, claro, que vão mudando ano a ano e que o Ministério arcaria com 70%. Esse compromisso continua mantido. Agora vai dependendo sempre do serviço, então, do tipo de leito de UTI, o quanto que ele agrega de alta complexidade e dos valores de referência que o Ministério da Saúde trabalha como para o financiamento do serviço. E agora vamos falar sobre algo que literalmente mexe no seu bolso: economia. E preço da cesta básica na região começa o mês de dezembro praticamente estável. Estamos quase às vésperas do Natal, quando geralmente o preço dos alimentos ficam mais caros. Mas nessa primeira semana de dezembro, o consumidor não precisa se preocupar, já que os itens que compõem a cesta básica se mantiveram praticamente estáveis. Enquanto na semana passada, os 34 produtos saíam com preço médio de R$ 454,52, nessa semana é encontrado por R$ 455,23, ou seja, apenas 81 centavos a mais. Entre os produtos com altas mais significativas estão o quilo da batata, com 6,51%, e da cebola, com 4,61%. Já o fubá teve queda de 5,71%. E a seguir, vamos receber em nossos estúdios o Tenente Coronel Carlos Alberto dos Santos, do 1º Batalhão da Policiamento Rodoviário. A gente volta já já. E agora vamos conversar com o Tenente Coronel Carlos Alberto dos Santos. Boa noite, Carlos Alberto, Tenente Coronel Carlos Alberto, posso chamar assim? Boa noite, Isabela. É um prazer mais uma vez estar presente aqui e poder contribuir e passar algumas informações importantes para os telespectadores da TV+. Nós estávamos conversando agora há pouco a respeito do reforço, né, que nós teremos para essa época do ano nas rodovias que nos levam até o litoral, pois é muito comum que os assaltos aumentem. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né, sobre o reforço do efetivo na região nessa época do ano. Exatamente, nós estamos iniciando agora a Operação Verão, que inicia agora dia 19 de dezembro, deve ir até o dia 23 de fevereiro, isso por força até de uma portaria em conjunto entre a Secretaria de Transporte e a Secretaria de Segurança Pública. E nesse período, logo agora dia 19, nós vamos receber um reforço de policiamento. De quantos? Em torno de 200 policiais. 200 a mais. 200 policiais rodoviários a mais, que estão vindo de outras regiões do estado de São Paulo. E junto a isso, um outro reforço que também nós estamos tendo são as DGEM, são as diárias de trabalho policial militar, que são aquelas atividades que o policial exerce no seu horário de folga. Então, são 100 vagas a mais. Então, além dos 200 policiais, nós também teremos reforço de 100 policiais que estarão fazendo a sua atividade de polícia no seu horário de folga, lógico, de uma forma voluntária. Geralmente, vocês trabalham com quantos policiais sem ser a Operação Verão? Bem, o nosso batalhão hoje gira em torno de 1.000 policiais. Em turnos de serviço aqui no Sistema Anchieta Imigrantes, nós estamos falando mais aqui do pessoal que está descendo a serra, é em torno de 100 policiais, 120 policiais, que é a média de policiamento que nós estamos fazendo nesse período agora que nós estamos falando aqui. Entendi. Nós temos imagens, inclusive, queria colocar um pouco para vocês verem, do trabalho feito pela polícia. Olha aqui, ó, essa região, vamos falar um pouquinho sobre essa região. Como é que ela vai ficar a partir do dia 19 de dezembro? Essa região, com certeza, vai ter um reforço de policiamento. Nessa época do ano, é comum o volume de carro aumentar, até por conta do período de férias. Eles costumam aumentar de sexta a domingo ou durante a semana também? Principalmente de sexta a domingo, mas durante a semana também, nos horários de rush, que tem pessoas que deixam a família lá no litoral e sobem para trabalhar aqui na capital e depois desce. Claro. Então, tem um volume de carro, aumenta também durante o período da semana. Finais de semana, realmente, esse período é praticamente o dobro de um final de semana normal. Então, vai ter um reforço de policiamento, o nosso policiamento com esse efetivo de reforço vai ser de uma forma mais ostensiva, o usuário vai ver mais o policial na pista, com isso vai ter uma sensação de segurança muito melhor do que dias normais. Porque muitas vezes também nessa época do ano, principalmente quando se aproxima do Natal, eu acho que até mais um pouco do Ano Novo, né? Onde as famílias de fato saem para as férias, muitas vezes o trânsito literalmente para.
né? E aí vem a preocupação do motorista, da questão da insegurança, principalmente naquela parte onde existe perto da serra, onde existe uma comunidade que habita naquela região. Então, eu conheço vários casos, por exemplo, de assalto naquela região nessa época do ano. Nesse local, o policiamento também vai ser reforçado? Tem. Nós já temos um planejamento pronto desses locais onde tem uma incidência criminal maior. Nesses locais terá uma viatura 24 horas, terá uma viatura. Com certeza ela sai só para atender uma ocorrência, mas ela retorna para esses locais. Nós já temos esses pontos onde acontece esses tipos de delito. O policiamento na rodovia ele tem duas missões. Uma é coibir os atos criminais, os atos de criminosos, e o outro é a infração de trânsito. Também que ocorre muito, né? Que também é uma outra missão da polícia, até por força de convênio. Nós temos que fiscalizar o trânsito também. Com certeza, esses locais onde o ponto de criminalidade é maior, vai ter policiamento. Esse reforço que está chegando é para isso, é para coibir essa ação criminosa desses marginais. Nós já temos pontuado, já fizemos um planejamento dessas ações e teremos policiamento nesses locais. Muito bem, obrigada pelas informações. E o J Mais ABC fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, desejo que você continue conosco, assista a programação da TV Mais com ofertas imperdíveis. Você pode rever o nosso jornal aqui no canal 27 à meia-noite. Eu convido você para a edição desta quarta-feira, nessa terça-feira, ao vivo, às 7h30 da noite, com meu amigo Joaquim Alessi. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, obrigada.